E aí galerinha que segue o canal Garagem 21, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito solicitada aí pelos inscritos, tá? Galera que comenta aí, e é uma coisa muito importante, tá? Já existe um vídeo aqui no canal que eu falo sobre aterramento. Eu ensino você a identificar se o aterramento do seu carro tá ok ou não, tá? Então hoje a gente vai recapitular isso, mas não é só isso. Eu vou ensinar você a corrigir esse problema caso você encontre um problema na hora da verificação, beleza? Então se esse assunto te interessa, fica ligado nesse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, beleza? Logo depois da vinheta. Então galerinha, estamos aqui com o Celtinha, tá? De antemão vou pedir um desculpa aí por qualquer barulho ou por qualquer interferência, tá? Seja de um avião que passa, do carro, de uma moto, de um passarinho que pia, de uma pessoa que fala. Eu tô gravando hoje aqui no condomínio e você sabe como é complicado, beleza? Então vamos nessa, tá? Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like é muito importante aí para o crescimento do nosso canal. Se inscreve no canal, porque todo sábado, no máximo no domingo, nem sempre no sábado eu consigo postar, mas todo final de semana tem vídeo novo aqui no canal com dicas automotivas, beleza? Então, como eu disse aí no começo do vídeo, a gente vai recapitular aqui o vídeo que já existe no canal sobre aterramento, tá? O aterramento é uma coisa que implica no bom funcionamento do teu carro, tá? O aterramento do módulo de injeção pode provocar erros, pode fazer com que a luz da injeção do teu carro acenda, pode fazer o teu carro ficar variando, morrendo, principalmente de marcha lenta, entre vários outros motivos, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer, você vai precisar de um multímetro de qualquer modelo. Esse multímetro aqui é diferentão, mas um multímetro de qualquer modelo. Você vai pegar o seu multímetro e vai colocar na escala contínua, né? Não na escala aqui, ó, de 0.00, na escala aqui de 20 volts contínuo, tá? Contínuo que tem aqui, ó, o V e o tracinho reto. Se tiver o V variável, aqui é a escala que você usa para fazer medição de tomada, de qualquer coisa que se refere à rede elétrica que vem da rua, tá? Que é uma corrente alternada. Corrente contínua, né? É tudo que se trata de eletrônica, de elétrica automotiva, tá? Então, resumidamente, para quem não sabe utilizar um multímetro, é isso, tá? Todas as escalas do Vzinho reto aqui, do V contínuo ou escala contínua, são para medições de eletrônica de baixa tensão. 12 volts, 5 volts, 20 volts, 24 volts, até 48 volts, tá? Beleza? Que aí, dependendo, você tem que colocar sempre numa escala maior. Com o avião passando aí... Eita, pô! Foi mal aí, galera. Eu moro relativamente perto do aeroporto e passa avião pra cá. Então, como a gente vai fazer uma medição de 12 volts, a gente tem que colocar na escala de 20. A escala sempre tem que ser maior, né, do que o que a gente vai medir, beleza? Então, resumindo, se você já sabe utilizar um multímetro, se você não sabe, basicamente é isso. Colocamos aqui na escala de 20 volts contínuo, a gente vai pegar aqui e vai fazer a medição na bateria. Como é que tá a bateria, né? Você vai prender aqui o positivo, tá? No positivo, que é o vermelho ou mais aqui da tua bateria, tá? Tenta colocar diretamente no polo. Se aqui tiver algum tipo de sujeirinha, ó, aqui na parte de cima, você evita, beleza? E põe diretamente no polo aqui negativo, ó. Deu aqui 12.17 volts, né? 16 e 17, variar 1 milivolt aí é normal, tá? O que passa do ponto é milivolt, o que está antes do ponto é volt, né? Então são 12.16 e 17, variar 1 milivolt é normal. Então o que você tem que fazer agora para identificar? O positivo continua lá no positivo, beleza?
E o que você tem que fazer para identificar se o teu aterramento está eficiente ou não? A gente vai testar agora o módulo. O módulo ele tem um aterramento, então toda a parte elétrica do carro tem um cabo de aterramento. Então, no caso do Celtinha Chevrolet aqui, que eu estou usando para fazer esse vídeo para vocês, esse é o cabo de aterramento do Celtinha, tá? Ele é aterrado ali na lataria do carro. Já vocês estão vendo que já foi feito um reparo aqui. Por quê? Porque aqui havia ferrugem, tá? Essa água aqui, ó, vazou, enferrujou aqui. Então é esse tipo de coisa aqui que provoca esse tipo de problema, tá? Mas vamos fazer a medição. Coloca aqui o negativo no aterramento do módulo de injeção e vamos verificar. Olha só, 12.17 cravado, a mesma coisa, né? A pequena variação que estava dando na bateria, porque eu estou balançando a mão, é só por isso. Mas é a mesma coisa, ou seja, não há nenhuma perda, é zero perda. Então o aterramento desse módulo está eficiente, tá? Vamos verificar outra coisa. O aterramento da própria bateria, onde é que fica aqui? Deixa eu iluminar aqui para ficar melhor. No caso aqui, ó, ele fica aqui, ó, lá na lataria. Tem um pouquinho de ferrugem, né? Não tinha, mas agora eu tô vendo que tem um pouquinho de ferrugem na porca que liga, ó, agora focou legal, que liga o contato na carcaça do carro. Mas no contato não tem nenhum tipo de oxidação. O problema maior é a oxidação no contato, tá? Mas o que você tem que fazer para evitar problemas de aterramento? É eliminar todo e qualquer tipo de oxidação que possa estar atrapalhando a eficiência do contato elétrico, da passagem, né, de corrente, seja ela positiva ou negativa. O aterramento é tão importante quanto o positivo. Um não funciona sem o outro, né? O equilíbrio perfeito aí. O positivo depende do negativo e vice-versa. Vamos fazer a medição. Vamos pegar a ponteira negativa e vamos colocar aqui no aterramento da própria bateria. Procura não balançar a mão, galera. Deixa o mais fixo possível. E é isso, ó. 12.17 cravado lá, ó. Como eu não estou balançando a mão, não está nem variando. Então 0% de perda. Ó, agora variou porque eu balancei. Mas tá top, viu? Tá top aí. Se teu carro não dá a mesma medição que você faz direto na bateria, ele tem algum problema de eficiência de aterramento, tá? Ele tem que dar, resumindo, a mesma coisa que você medir na bateria, ele tem que dar, tá? Se ele não dá, se ele dá menos, certo? Ele tá tendo perda. E quanto menos ele der, mais perda é. E aí, resumindo, a galera me pergunta muito porque eu fiz o vídeo só mostrando como verificar, mas não fiz o vídeo mostrando como resolver. Eu acabei de dizer, vai passar o teu avião, deixa ele passar. Então, qual é a maneira mais eficiente de você estar eliminando o problema de aterramento ou até mesmo reforçando? Você quer melhorar? Muita gente também pergunta, brother, como é que faço aí para melhorar o meu aterramento, para otimizar, para deixar ele melhor do que ele é de fábrica? Isso é possível? Nem sempre é necessário, mas é possível, certo? Totalmente possível. O que você pode fazer para melhorar o aterramento é colocar cabos mais grossos, tá? Aqui no aterramento, no negativo. Aqui ele vem com um cabo 100% de cobre de fábrica. Não adianta você colocar um cabo mais grosso se ele não for de cobre, se ele for de alumínio, daquele branco, não vai ficar mais eficiente, vai ficar pior. Ele tem que ser mais grosso, mas ele tem que ser de 100% cobre, tá? Para te dar aí uma eficiência. Outra coisa é dar sempre aqui, ó, a gente vai fazer em outro vídeo, não hoje, não agora, para não estender, mas dá um talento aí na tua bateria de vez em quando. Essa bateria aqui, né, já fez um ano aí que eu fiz a manutenção, o tempo voa, e ela já está precisando aqui, ó, eliminar a oxidação. Em um próximo vídeo, tá, eu vou mostrar como dá
um talento aqui na bateria, que produto você tem que usar e etc, beleza? Para não perder nenhuma dessas dicas, se inscreve no canal, deixa o teu like aí que é muito importante, tá? Mas se inscreve no canal para não perder nenhuma dica, porque um vídeo sempre é a continuação do vídeo anterior. Então você tem que estar acompanhando para você ficar ligado e não perder nada, beleza? Então, galera, dá um talento em tudo, tá? Pra galera que não sabe aí, que tá viajando, que não sabe, conhece essa expressão, é remover a oxidação, tá? Remover a oxidação, você pode estar tirando ali com a chave, passando um anticorrosivo, tá? Ou lixando mesmo, beleza? Depois você passa um WD-40 e aí aperta, coloca tudo no lugar novamente, beleza? Para ficar tudo 100% bonitinho, para ficar sempre eficiente, tá? E em qualquer outro lugar que você identifique oxidação, fazer o mesmo procedimento, tá? Qualquer lugar que você identificar oxidação, fazer o procedimento, certo? Removeu, lixou, lubrificou, colocou no lugar. Não utilize produtos que impeça o contato elétrico, tá? Então recomendo aí que após você lixar ou limpar, dá uma lubrificada com WD-40 e depois aperta, beleza? E pra galera que quer ter um trabalho aí de otimizar, é instalar, substituir os cabos originais por cabos mais grossos de 100% cobre, e onde tiver uma oxidação, remover. Em alguns casos mais cruéis, essa parte aqui da bateria que costuma molhar, ela vai danificar esse aterramento da bateria, tá? Então compra um parafuso, serra, manda soldar ali, manda reparar, escolhe uma parte da carcaça metálica do carro que esteja ok, que não esteja oxidada, e manda soldar um parafuso, né, dessa mesma espessura aí, dessa mesma rosca. Você serra a cabeça do parafuso e solda aí para substituir um parafuso que suporte essa mesma porca original aí. Ou você simplesmente pega o cabo do aterramento, tem uns brother aí que liga ele aqui, tá? Vai servir? Vai servir de boa, mas vai dar um trabalho, beleza? Vai dar um trabalhão. Ambas as situações vai dar um trabalho, mas você pode estar ligando quando é o caso de danificar aqui o aterramento original da bateria. Você simplesmente pode pegar o cabo, remover essa porca e colocar ele aqui, beleza? Vai funcionar de boa. Outra dica, nesse caso aqui, ó, que já foi feito aqui no meu, aqui tinha uma oxidação pancada, tá? Então foi feito aí o lixamento, a remoção, e foi feito aí um tratamento, tá? Para recuperar, beleza? Não chegou a atingir aqui o aterramento do módulo, mas era bem próximo. Como era bem próximo, podia dar problema, né? Por isso que eu mandei fazer isso aí, viu? Vocês viram aí que não tem nenhum tipo de segredo para identificar problema de aterramento no teu carro, e para resolver também não tem segredo, cara. Onde tiver oxidação, onde você vê que tem oxidação, que está danificado ali próximo do aterramento, seja do módulo, ou seja da bateria, ou seja lá embaixo, que aí debaixo do carro tem outro cabo de aterramento na parte elétrica, que precisaria ir lá para baixo ou colocar um elevador para acessar. Então são esses 3 pontos principais. E cada carro é um carro. Alguns carros têm mais pontos de aterramento, outros carros têm menos pontos de aterramento. A grande maioria tem 3, tá? Eu mostrei 2 aqui para vocês, mas lá embaixo do carro tem outro, beleza? E para a galera que tem o desejo aí de se aprofundar em mecânica automotiva, em elétrica automotiva, em todos os vídeos que eu gravo aqui, eu deixo aí na descrição do vídeo 2 cursos que eu já fiz ou que eu estou fazendo, tá? Que são bem interessantes, tem um custo muito bom, tá? São baratos e você vai conseguir adquirir bastante conhecimento por um baixo custo de forma rápida, tá? Então para a galera aí que é autodidata, assim que nem eu, que busca sempre conhecimento, que está a fim de aprofundar mais um pouco e aprender um pouco mais, vai lá, clica lá no curso, conhece, verifica, não paga nada para conhecer, você dá uma olhada lá, e se te interessar, irmão, vai lá, investe em você, né? Investe na aquisição
de conhecimento, beleza? Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo, valeu!